Boa noite! Como vocês estão? Tudo bem? Uma ótima quarta-feira para todos, tá? Pessoal, a gente vai estar olhando para cá, né? Facebook do Cristiane Coelho Leles, Facebook do Vivendo Além do Divã, Instagram do Leonardo Novaes, né? Tá na NetVip? Tá na inetvip.telecom, né? Arroba inetvip telecom. Arroba inetvip telecom, gente. E estamos também no Vivendo Além do Divã, tanto no Instagram e no Cristiane Coelho Leles também no Instagram. E gravando pelo YouTube aqui com o nosso diretor, né? Eric, nosso parceiraço, né? Parceiro maravilhoso, gente. Parceiro. O gostoso de Lagoa Santa é isso, gente. São parceiros, parceiros e mais parceiros. Inclusive hoje, por que eu escolhi entrevistar o Léo, né? Abertura agora depois do Covid, as nossas entrevistas nós tivemos que dar uma paradinha. E aí voltamos agora, né? Voltamos com nova fase, novos empresários, e ele foi o primeirinho da lista depois do Covid. E aí, como é que foi como que você, aliás, posso falar, Léo, como que você nos salvou nesse Covid, né? Quero apresentar a gente primeiro, Léo Novaes, CEO, né, da inetvip Telecom, uma empresa que está aí no mercado já há 24 anos, gente. Sabe o que é 24 anos? 24 anos de luta, de batalha, de desenvolvimento. Por que eu falo desenvolvimento? Ele está sempre à frente. Léo é do tipo que vai à frente. Inclusive aqui, Lagoa Santa. Vou falar Vetor Norte. Aqui no Vetor Norte, ele foi um dos pioneiros, gente. Pioneiros mesmo. Foi o que nos salvou, né? Eu falo, Léo, que hoje meu marido agradece muito, porque se não fosse a inetvip aqui em Lagoa Santa, a gente estaria perdido. Porque ele trabalha tanto para o jornal, né? Estado de Minas, e para outros países também. Então tem que ter aquela coisa de agilidade, não pode falhar. Não pode falhar. E eu vejo que nos meus vídeos, no meu trabalho também, atendimentos online, não cai, Léo. Não cai, não dá pepino, gente. Não dá problema. Então, assim, e eu percebo que você está sempre à frente, tanto com inovações, tanto com parcerias, com amigos, em todo lugar. BNI, né? Você também faz parte do BNI. Sim, faço parte do BNI. Faz parte, da CDL, né? Presidente da CDL. Presidente da CDL de Vespasiano. Vamos lá, vamos deixar ele falar um pouquinho, porque se eu for falar dele, eu vou ficar aqui até amanhã só falando dele, porque é uma pessoa que eu admiro muito. Vai eu de novo, olha. Adoro o Léo, gente. Adoro o Léo como empresário, como amigo, como pessoa, como paizão, família linda, né? Assim, muito responsável. E o mais importante, gente, a empresa dele, você pode bater na porta e falar, olha, não tá funcionando isso aqui não. Ele não fica chateado. Não, pelo contrário. Muito legal. Meu papel isso. Hoje é escutar. Eu falo que eu tenho mais pessoas que eu conheço que são clientes da NetVip porque não conheço, né? Então eu falo, tá funcionando direitinho. A oportunidade que eu tenho, ser cliente, tá funcionando direitinho. Para saber, porque eu posso levar para dentro da empresa e trabalhar. Ou então também a oportunidade de explicar alguma coisa que talvez você não esteja sabendo que pode ser um problema. É uma atualização de firma, colocar um ponto adicional a mais, é a chance da gente resolver o problema. E eles vêm na nossa casa várias vezes, pedindo e tudo, aquela educação, gente, não tem aquela coisa de perder a paciência. E não é uma empresa que você não tem como tocar nela, sabe? Aquela empresa que você não sabe onde você vai procurar. Você foi lá, fez o pacote, mas e agora reclamo onde? Onde que eu vou? Né? Você tem uma empresa aqui, tem Vespasiano também, não é Vespasiano? Sim, temos ali na principal avenida de Vespasiano, Sebastião Fernandes, e a avenida da prefeitura, aquela principal ali. E a gente começou lá, né, inclusive. E hoje nós estamos aqui na Orla da Lagoa, também fácil, né? Os pontos bem acessíveis, bem
bem fáceis de chegar. Então, ó, primeiro, parabéns, porque vocês viram aqui, né, gente? Eu sou suspeita pra falar do Léo, porque eu só uso InetVip desde o primeiro dia. Não mudei, já bateram minha porta, me ofereceram outras coisas, eu falei, não, aqui em casa é NetVip. Não ganho pra fazer propaganda, tá? O mais bonito é isso, que eu não preciso ganhar, receber pra fazer propaganda. Eu divulgo o que eu gosto, que realmente funciona e tá aí. Léo, se apresente agora, vamos contar um pouquinho da sua história? Sim. Fala um pouquinho de você, porque senão eu vou ficar aqui até amanhã, só eu falando, vamos lá. Bom. Quem é Léo Noivasco, primeiro? Léo atualmente, né, que existem as versões de o início da InetVip que a gente vai falar um pouquinho, mas atualmente eu sou um diretor de tecnologia, expansão, eu sou diretor de negócios da InetVip. Temos lá 3 diretorias da InetVip. Queria falar, antes de tudo, que não sou só eu, né, gente? Porque muitas vezes conhecem somente o Léo, mas tem a Daniele, que é minha sócia, minha irmã, pessoa que eu amo muito. A Dani é sua irmã? É minha irmã. Ah, que gracinha. Lourinha dos olhos verdes, mas é minha irmã. Que linda. E a Dani, ela é diretora administrativa financeira. Eu tenho a Priscila, né, nosso braço direito e esquerdo, beijo da irmã, que cuida das operações, né, da parte do relacionamento. E eu estou com essa parte aí, né, de negócios e expansão principalmente. E logicamente a minha área técnica, né? Minha formação, eu sou formado em eletrônica. Eu comecei lá no Coltec, eu sou aluno do Coltec, né? Aluno do Coltec. Inclusive, por incrível que pareça, vocês vão escutar a história que a InetVip nasceu no Coltec. E isso que eu ia perguntar, porque o nosso programa, gente, é Ideias e Ideais, né? Essa nova série agora se chama Ideias e Ideais. Então eu ia fazer essa pergunta para o Léo. Onde surgiu essa ideia da NetVip? Como nasceu? Onde veio essa luzinha, essa ideia de montar a NetVip? Pois é, nasceu lá no Coltec. Você está contando? Né? E só terminando aqui, eu formei Ciência da Computação depois e pós-graduei em Redes de Telecomunicações. Mas vamos voltar agora lá no Coltec. Vamos aonde, teoricamente, tudo nasceu, né? Bom, a história minha com a internet começou em 1994, por aí, porque eu entrei no Coltec, mais ou menos nessa data. Em 95 aconteceu no governo, no mundo, no Brasil principalmente, né? A entrada da internet aberta, saindo fora das universidades, que até então só as universidades tinham acesso à internet. Como eu estava no Coltec, e o Coltec pertence ao FMG, por acaso eu tive a sorte de ver o início da internet dentro de um colégio técnico, fazendo eletrônica. Eu sou formado em eletrônica pelo Coltec. Então eu já tive acesso à internet. E eu não era daquela turma que ficava gostando da eletrônica, não. Eu era da turma que andava com os meninos que tinham computadores. Então naquela época era BBS, então nasceu a internet. E a gente foi aprendendo sobre a internet naquela época e foi vendo o desenho da internet nascer no Brasil e saindo das universidades. Como eu já tinha acesso a isso, meus avós, meus familiares, minha avó era de Vespasiano, então sempre convivendo ali em Vespasiano com os meus avós. Ela me apresentou algumas pessoas da cidade, né? Então teve um primo meu, o Vlad, que era uma pessoa que conhecia muito de informática. Eu comecei a entrosar com a turma de Vespasiano, até que um dia nós decidimos, né? Então essa é uma dúvida que todo mundo tem, a InetVip, se ela nasceu dos meus pais e tudo. Não, na verdade, ela nasceu mesmo da minha sócia, do Vlad. De um curso. Isso que é mais fantástico. A gente estava vivenciando a informática naquela época, né? E era tudo era o início de tudo. Nós decidimos, algumas pessoas ali da cidade decidiram montar um provedor de internet com acesso discado, porque o desafio era ligar para Belo Horizonte, porque naquela época pagava mais barato
se ligasse só para Vespasiano. Ligar para Belo Horizonte era um desafio, porque a gente cobrava o pulso, e a internet funcionava só por pulso, né, com acesso discado. Sim. Então nós compramos ali 5 modems, contratamos um link de internet, né, não sei, acho que era até da Embratel na época, e dividimos, as pessoas ligavam para Vespasiano em vez de ligar para Belo Horizonte. Olha. Porque antigamente tinha aquele negócio de conurbado. É. Depois veio o governo, cortou isso daí. Sim. E aí se tornou uma ligação. Hoje em dia não tem custo ligar para qualquer parte do Brasil, praticamente. Isso. Com a telefonia celular. Mas não era assim nos Não primórdios. Então, existia essa necessidade, a gente viu que esse era o desafio, a gente aproveitou a oportunidade para brincar. Brincar. Foi uma brincadeira, teoricamente. Sério? A gente montou assim, vamos fazer isso aqui pra gente ajudar as pessoas que estão aqui e a gente ter a nossa própria internet, né? Ficando feliz. O sonho nosso era navegar de meia-noite às 6 de graça, né? Pagando um pulso só, que era hoje em dia meio centavo, né? Antigamente cobrava por minuto depois de 4 minutos. Então nós fizemos esse desenho, deu certo, a gente foi escalando de 5 modems, o S-Robotics, 33 kbps, essa era a velocidade que a gente tinha. Passamos para velocidades, depois 56 kbps, os sorteadores foram melhorando, né? E aí vieram os desafios. Mas quando que você falou assim, gente, é aqui, veio a ideia, aí essa ideia foi se construindo, ela foi se desenvolvendo, você foi vendo onde que eu posso entrar, ou o que eu tenho que fazer, o que eu vou mudar. Quando, mais ou menos, depois de quanto tempo você falou assim, meu Deus, é aqui, isso aqui vai virar uma empresa? Bom, e nós estamos falando aqui para os microempresários também, né? E aí eles estão lá, tem uma ideia, coloca essa ideia no papel, até muitas vezes colocam essa ideia para funcionar, mas aí vem os custos, não tem planejamento, às vezes não tem um estudo, né? Igual você. A sua empresa nasceu dentro do seu ambiente acadêmico. Sim. Quando não nasce dentro do ambiente acadêmico, a gente dá muita cabeçada. Muita cabeçada. Mas mesmo assim, né? Eu vim do ambiente acadêmico, mas aquele cara técnico, né? Nerd. Eu nasci assim, nerd, o meu início é aquele nerd mesmo, né? Então, eu passei no Coltec, a minha irmã, que é minha sócia, depois que nós juntamos, tem até uma história que começou primeiro com nós três, eu, meu amigo e o Euler, que é um parente meu também. A gente tinha ideia, mas não tínhamos dinheiro, né? E a minha sócia, Daniele, num dado momento, eu fiz o Coltec e acho que o meu primeiro ato de empreendedorismo foi procurar o meu primeiro emprego. E o meu primeiro emprego foi dentro do próprio Coltec. Eu falei, eu quero fazer estágio aqui no Coltec. Sério? Então, num dado momento, eu fui lá e falei... Léo, na cara dura. Né, cheguei pro meu chefe lá, que virou meu chefe, que chamava Otto Nery Borges, né? Tenho muito carinho por ele, inclusive. Eu estava no 2º ano científico, falei com ele assim, olha, eu entendo bastante de informática, se você quiser, eu tenho pretensão de fazer o técnico aqui dentro. Aí ele olhou só para mim e falou assim, no 3º ano você me procura, gostei da sua atitude. Sei. Então foi um momento meu que eu tive de ir né, até um superior para buscar isso daí, e foi aonde eu consegui. Lá dentro do Coltec eu acabei fazendo a primeira página do Coltec, eu acabei montando a estrutura de internet do Coltec, e por isso é que eu acabei tendo conhecimento de internet. Sim. Só as universidades. O meu primeiro trabalho, e junto com a minha irmã, nós, em 1995, nós estávamos dentro da Universidade Federal, num projeto de educação à distância, olha só, não se tinha Quando isso? Nem internet na casa das pessoas. Em 1997, 98, por aí. Eu e minha irmã estávamos lá, eu estava fazendo a programação, porque aí ele me chamou para estagiar, eu consegui isso. Ele precisava de uma professora, a minha irmã, ela acabou sendo a professora dos professores de ensino estadual
de Minas Gerais. Caraca. Então a minha irmã estava dando aula de informática para os professores, ela com seus 21 anos, eu com meus 22 anos. Eu programava o sistema de matrícula, tinha físicos da física, porque a internet era subordinada à física do Coltec. Eles faziam todo o desenho multimídia, era GIF animado naquela época. Que legal, gente, olha que a gente fazia linda. o GIF animado, fazia a parte para os professores entenderem o que era informática. Estava começando a nascer os laboratórios dentro das escolas. Sim. E a gente estava ensinando. Estava ensinando mais o quê? A minha irmã estava ensinando primeiro a ligar o computador, porque ninguém tinha acesso a computador. Montava seus laboratórios, os professores eram os primeiros a terem aula para ensinar para os alunos. Isso quanto tempo atrás? 24 isso anos já? Não, porque surgiu isso, lá, né? Isso aí foi antes da NetVip. Um ano, 2 anos antes, 97, 96, por aí. 97, gente, meu Deus. É o início da internet mesmo. Início, e como total. A gente teve a chance de estar no Coltec, né? E eu tive a chance de estar no Coltec, eu tive a chance de vivenciar esse início mesmo. Então eu vivenciei a internet nos seus primórdios. Igual aquele pessoal que trabalhou com BBS, né? Com o início. E nisso, a minha irmã ensinando, minha irmã tem um dom de professora mesmo. Sim. Parabéns, viu? Quero você aqui também, lindona. Ela é fantástica, faz parte das mulheres aí. Ela não gosta de aparecer tanto quanto eu, não, mas ela fica nos bastidores, mas ela realmente foi a pessoa que deu a cara a tapa em grande parte do tempo, que eu vou contar para vocês daqui a pouco. Por quê? Eu fiquei no Coltec, a NetVip nasceu, eu, Euler, Vlad, tínhamos trabalhos, o Vlad arrumava o computador de todo mundo na cidade, eu trabalhava no Coltec, o Euler no início trabalhava com Sky, antena Sky, e a gente trabalhava cada um com as suas coisas, e a Daniele foi a única que saiu do ambiente acadêmico lá, falou, eu vou dedicar, e ela entrou de cabeça administrando a empresa. Só que a gente continuou nos nossos trabalhos. Sim. Do Coltec eu fui chamado para fazer um serviço numa indústria que é muito conhecida aqui na nossa região, do Vetor Norte, que é a ICAO. A ICAO Indústria. Num dado momento a ICAO, ela me chamou e falou, Léo, esse negócio de internet, acho que a gente já precisa ter isso aqui. As indústrias começavam a ter, então a gente era referência, a gente era o único provedor de internet naquela região. Então a gente era referência, era chamado para colocar. Então eu montava lá um servidor Linux, né, com acesso discado para fazer acesso à internet. E a gente começou colocando a internet para eles. Num dado momento ele falou assim, nossa, Léo, eu estou implantando aqui um sistema que não pode parar, chama SAP, não pode parar, e tem lá do lado da ferrovia, eu estou fazendo uma comunicação, preciso que você faça essa comunicação para mim. E aí nós criamos o primeiro link dedicado, igual era com as faculdades, com as escolas estaduais que eu fazia lá no Coltec. Aí eu criei essa estrutura para ele e falou assim, olha, beleza, você criou isso daqui, só que eu não posso deixar você sair daqui não. Aí eu falei, como assim? Não, você vai ter que trabalhar aqui na ICAO agora. Sim. Então, do Coltec, lógico que eu trabalhei em algumas bibliotecas médicas virtuais, algumas coisas que ninguém nem imaginava que aconteceria em 97, mas ele me chamou para trabalhar, e eu falei assim, não, mas você vai me tirar do estágio do Coltec? Eu estou muito feliz lá. Eu ganho muito bem lá, eu ganho meus R$400 lá, você vai conseguir pagar? Então foi assim que aconteceu. Um início, né? Eu ganhava um pouquinho, mas era muito orgulhoso. Não era dinheiro, era estar ali na Universidade Federal. Então eu estava lá no Coltec. Mas continua, pode deixar que tá. Eu já cliquei, não tá travada, cara, o rosto. Se você for lá no Facebook, você vai ver que está funcionando. Vai no Vivendo Além de Van, está funcionando. Mas então eu estava nesse momento, eu, a Daniele, o Euler, tudo. Num dado momento era uma sociedade que tinha mais pessoas, né? Éramos 4 pessoas, só que aí vieram os desafios e ficamos só eu e a Daniele, né? Acabamos comprando a parte dos outros 2 sócios que começaram conosco, né?
E a gente conduziu com o viés de vamos fazer essa coisa acontecer independente do que vier. Né? E nessa época, o desafio que até assustou todos nós é que nós tínhamos a IG, internet grátis, que nasceu e não tinha jeito mais. Agora, como é que faria? Nós tínhamos um concorrente BR Free que não cobrava nada. E a Daniele estava ali. Ela falou, não, mas esse negócio tem que dar dinheiro, porque eu estou aqui, né? Ô, Érica, olha aqui, ele acaba de responder a sua perguntinha, que ela colocou assim, quais são as dificuldades e certezas e superações que você teve como para empreender? Ixi, essa foi a primeira, né? Nossa, gente, olha aí a história dele. Se vocês pensarem quantas vezes a internet se reinventou até hoje, né, para nós chegarmos na fibra ótica, essa é a né? terceira pergunta. Qual foi... Se você, várias gerações de internet. Ela está perguntando quais foram as escadinhas para o desenvolvimento tecnológico. Você pode falar para gente? Esse foi do Eduardo. Sim. E você passou dificuldade para... Nossa. Vamos falar um pouquinho dessas então nós tivemos esse desafio aí, né? Vamos falar um resumo que depois eu posso abrir, né? Isso. Mas em resumo nós passamos pelo desafio da internet. Eu iniciei as perguntas porque você terminou aí, né? Você já montou a empresa, já separou, já comprou parte dos amigos dos dois, né? Dos outros dois, e agora é você lá e a sua irmã. Você e a sua irmã. Literalmente, né? Os dois. Exatamente. Vamos lá. Eu depois saí do Coltec, eu estava na ICAO, minha irmã lá dentro, eu cuidando da parte técnica remotamente, deixei claro para a ICAO, eu consigo trabalhar aqui desde que vocês têm que ter noção que eu tenho uma empresa, eu tenho que continuar trabalhando remotamente. Então o trabalho remoto meu já nasce lá desde então o home office, não, então o office já acontece comigo desde o meu início de internet. Olha. Então eu gerenciava a internet remotamente, criava servidores Linux, eu entendia muito de roteadores, Cisco. Então eu fazia esse desenho remotamente e a Daniele administrava, fazia vendas, fazia todo um desenho para a internet tá chegando nas casas das pessoas. Nós tivemos esse primeiro desafio, que era as pessoas terem um acesso grátis, BR Free, a oportunidade de ter uma internet grátis. Muitas pessoas quiseram continuar com a gente no acesso discado, mesmo porque era da cidade, era aquela coisa para ajudar, tipo a CDL mesmo. Inclusive nós começamos na CDL naquela época, muitas pessoas da CDL gostavam do nosso trabalho, falavam assim, Léo, eu quero pagar, não sei quanto que era, R$35, né? A internet, eu quero continuar com você, vou continuar pagando para você, independente se tem internet grátis em Belo Horizonte. Que surgiu Só que aí nós tivemos que nos reinventarmos. Porque o mundo da tecnologia, existe uma lei chamada Lei de Moore. Lei de Moore, né, é um analista tecnológico que ele diz que a cada 1 ano e 8 meses o mundo da tecnologia se transforma completamente. Nossa, é dinâmico demais. E é assim. Um dia, inclusive, nós fizemos até nós trouxemos a consultoria da Elisane e ela chegou a fazer um timeline nosso, né? E depois ela foi empolgando com aquilo, falou assim, nossa, que gracinha, olha só, a cada 2 anos você se transformou completamente. E se for ver os nossos marcos, a cada 2 anos a NetVip se reinventava, ela era totalmente diferente. Então, nesse ramo de tecnologia, você tem que ser disruptivo o tempo inteiro, senão você não permanece no mercado. E foi assim no nosso início. Então, nós passamos pela internet discada, depois nós passamos pela internet wireless. Eu tive que estudar a internet wireless, porque eu falei, bom, está acabando agora, porque a Velo que chegou, né? Então, nasceu a primeira internet concorrente nossa era a Oi, que também antes também começou a dar internet cobrando também, mas ela teve o desafio do BR Free e G também grátis, mas ela criou o ISDN. O ISDN era 128K, a gente já fornecia 33. Aí eu tive que estudar, então eu estudei internet wireless,
fui, encontrei uma pessoa, eu já estava fazendo faculdade, nessa época eu fiz faculdade depois, Sei. ciência da computação. Ah, Aí eu, dentro do... você fez onde? Na UFMG também não? Não, aí eu fiz em Pedro Leopoldo. Ah, em Pedro Porque eu Leopoldo. trabalhava na ICAL. Ó, gente, Eu ó, peguei- dica pra vocês aí, Pedro Leopoldo, aqui pertinho, Pedro hein? Leopoldo Vocês agora eu aí. acho que o Pedro Leopoldo não tem mais Não? curso de ciência da computação, infelizmente. É? É. O do YouTube aqui parou mesmo, viu? Ele travou. Você Se olhou quiser ali? depois esse vídeo. Esse aqui, Até aquilo. Ô, gente, só um minutinho, tá? Esse aqui é do Mas Facebook. o bom é que tá funcionando aí Tá. os outros. Mas tem o outro Facebook que tá funcionando lá. O Crista lá tá funcionando, né? Tá. 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 Problema não. Então, Mas deixei que salva depois. Eu tô acostumada a gravar quando cai assim. Lá eles estão ouvindo. Você pode ver, abrir aí que você vai ver que eles estão... dá uma olhada se tá normal. rolando. Porque a câmera tá... Tá gravando. É, pode deixar. Então eu estava lá no. Eu estava falando que eu estava. Você tava falando que você fez... Oi? Passa pra cá. Eu aqui, você- fiz. Aí eu estava fazendo ciência Você da estava computação. fazendo a E eu faculdade estava ao de mesmo Pedro tempo Leopoldo. em Pedro Leopoldo e na ICAL. Então eu saía da ICAL, ia à noite, estudava, então eu tinha NetVip, tinha o estudo à noite e tinha a ICAL. E na ICAL eu comecei básico também, gerenciando alguns servidores ali, fui crescendo na ICAL ao longo dos anos, tem uma história bonita, uma trajetória legal lá. Que eu Conta cheguei a pra me gente, tornar. dá tempo? Dá, Sim, dá. tá? Eu cheguei a me tornar o CIO da ICAL. Ah, Depois de, cara, que máximo. trabalhei, fiquei na ICAL de 2000 a 2008, mais ou menos. Ela voltou agora. Ela vai e volta, pode ficar tranquilo. Eu Não perdeu tenho nada só lá, não. voltar. Então, de 2000 a 2008, mais ou menos. Nisso eu tive uma chance de aprender o grande porte. Aprendi o que é, tenho muita gratidão aos Pentana Guimarães, na qual me deram essa oportunidade de vivenciar uma indústria de grande porte, de ter acesso a computadores e tecnologias que eu não conseguiria pagar na Sei. InetVip, porque era o início da InetVip, mas eu tive acesso a servidores Dell, de alta tecnologia, Nossa. sistemas SAP, então eu aprendi o grande porte, mas em paralelo a InetVip estava ali crescendo e tornando-se forte. Nós éramos o início, não existiam outros provedores. Não tinha. por isso Não, eu em tô Pedro falando. Leopoldo, Lagoa Santa, nós vimos o início de todas essas cidades. Vespasiano. Nós nascemos em Vespasiano. Vocês nasceram em Vespasiano. Era Vespanet. Ah, Vespanet. O início era Vespanet. Ah, que legal. E É uma perguntinha aqui, por que o nome, né? NetVip o também, início, né? o nome era Vespanet, mas ficou muito regionalizado, né? Depois que a gente se dá conta, né? São os desafios empresários, a gente pensa numa coisa, não, nós vamos fazer Vespasiano, né? E Mas a depois- gente transcende, às vezes, esse sonho. E num dado momento tivemos que escolher um outro nome e passou por um outro nome, Inter10, a gente pensou nele num primeiro momento, mas acabou ganhando, fizemos uma enquete, NetVip, porque é a referência que virou, né, de Internet VIP. Entendi. Uma contração, né, de tá. Internet VIP. Olha que bacana. Então, nós fizemos... Valéria, viu aí o porquê? Porque o nome NetVip é NetVip. Internet VIP. Internet VIP. E antes era de Vespasiano. Você vê? Vespanet. Vespanet, olha que legal. Porque só gente. atendia Vespasiano no início. que né? máximo. Depois que nós Sei. fomos Faz uns passando, vídeos pequenininhos aqui pra Crescendo. mostrar, aqueles de 10 minutinhos. nós fomos crescendo Um minuto, a 2,5, abrangência, a área, né? Então começou em Vespasiano, a gente atendia aquela região central ali, e aí a gente foi passando para São José da Lapa, foi a segunda cidade que nós fomos. Vespasiano hoje é uma cidade de 150 mil habitantes, São José da Lapa uma cidade de, na época era menor, hoje está com quase 30 mil habitantes. Nossa. Né? Mas na época devia ter uns 10 mil, 15 mil habitantes. Nossa, Era bem Deus. menorzinha. Hoje E a tem gente quanto? precisou. E eu consegui atender São José da Lapa, a NetVip, né? Conseguiu atender por causa da ICAL, porque a ICAL era o nosso cliente. Ah, tá. Então nós tínhamos um link dedicado, nós fizemos um link dedicado Sei. para lá. Eu era funcionário, tinha um link lá, então eu era
era uma responsabilidade Nossa, maior ainda, Deus. tinha que funcionar tudo Tem que dar perfeito, senão, certo. Léo, que história é essa, né? A sua Aí, internet a sua empresa também era estaria... fornecedora, estaria em xeque, né? Estaria em xeque, meu Deus. E aí, Exatamente. vai ter que dar certo, senão sua empresa, que negócio é esse? Né? Mas graças a Deus a história da ICAO foi uma trajetória muito linda, eu tenho muito a agradecer. Fiquei esses anos lá, aprendi muito, me formei no Coltec, Ciência da Computação, pós-graduei no Coltec, na ICAO, e pós-graduei também na ICAO. Na ICAO também? Na ICAO Olha. eu cheguei a fazer a pós-graduação na UFMG dessa vez, em redes e telecomunicações. Aí realmente era a área na veia entrando, né? Que Então a massa. minha área sempre foi muito técnica. Só que a ICAO me deu uma visão holística de empresa com sistemas SAP, porque eu cheguei a ser o gerente de projetos SAP. E aí tinha as áreas todas, financeira, vendas, compras, né? Por isso que hoje é esse sucesso, né, cara? Meu Deus a do gente tem céu. conhecimento mais holístico, embora não é minha área, né? A Daniele nisso a Daniele crescendo em paralelo, a Priscila, que começou lá do início como secretária, se tornou, hoje é diretora, Que com legal. mesmos poderes Sei. que eu e a Daniele, diga-se de passagem. A Priscila, que era a Ah. nossa primeira secretária, deve ter não sei quantos anos de casa, é patrimônio da Que empresa. gracinha. E elas foram formando em administração, as duas. A Daniela chegou a fazer um pouco de ciência da computação, chegou a fazer um pouco de economia. Olha. E chegou a formar realmente em administração. Eu não formei em administração, mas eu tenho esse conhecimento por causa da ICAO, né, que me trouxe uma visão holística do mundo, Sei. assim, das empresas. Então a NetVip foi crescendo em número de clientes. Eu lembro do cliente número 1, depois nós vamos chegar... Essa é a pergunta 4. Quais parcerias você fez para chegar onde está? Né? A sua empresa hoje é um destaque. Esse é o Renato. E outra coisa, para você dar uma dica para os empreendedores aí, para os empresários, como que se faz parcerias? Como é que é feita uma parceria? Com qualquer pessoa? Como é que caminha essa situação da parceria? Bom, eu acho que O sim. que é um bom parceiro? Aí ele pergunta, o que é um bom parceiro? Uma das transformações, no caso que eu tive que ter, não no caso da minha irmã, a Daniele, eu fiquei na ICAO até 2008, depois eu fui para o Grupo ARG, que era obras de Eike Batista, obras da África. Olha. Trabalhei no grande porte de outras indústrias também, mas enquanto isso a minha irmã ficou ali, né? Ela sempre buscou parcerias, ela sempre estava na linha de frente ali, no início com as CDLs e tudo, e eu era o cara da tecnologia, eu não era esse Léo. Entendi. Que é o Léo relacional, porque eu estava dentro de uma indústria, eu não tinha acesso. Tá. A Daniele sempre fez esse papel, e a Daniele chegou a ser diretora da CDL também. Sim. Antes de mim, a CDL inclusive faz 25 anos esse ano, né? A mesma idade praticamente. Parabéns, vamos entrevistá-lo também, hein? Então, merece, né? Porque nós, CDL é tudo, meu Deus. A CDL de Vespasiano, Souza da Lapa, eu falo que agradeço muito ao senhor Ivaldo, algumas pessoas ali, a Gláucia, são pessoas fantásticas, a Natália também. Um beijo para elas. E a Daniele sempre fez as parcerias com as empresas, porque sempre existia permuta na internet, gente. Você não tem noção tanto de permuta que a gente fazia no início para a empresa nascer, né? Sim, então, sim. era permuta com todas as empresas. Dava internet e tinha permuta. Então, o início da NetVip foi baseado em parceria. Em 2011, quando eu decidi realmente largar o grande porte, larguei a ICAO, a ARG, as tinha quanto indústrias... tempo já? Você já estava com quantos anos já de... Aí eu já tinha 10 anos, não, 12 anos. Então, a com NetVip 12 em paralelo, anos você foi sozinho. Aí depois em de 12 paralelo, anos você caminhou. 12 anos aí eu larguei a indústria e entrei de cabeça na NetVip. Por quê? Porque começaram a aparecer um punhado de concorrentes. Eu falei assim, nosso negócio está aparecendo. Se eu não entrar, se a parte
técnica não entrar de cabeça também, né, a gente não vai saber o que vai acontecer. E essa foi a grande diferença onde a NetVip realmente porque ela teve um alicerce muito forte, né? A parte administrativa era muito forte, a vendas, do conhecimento, o técnico que eu tinha, só que eu não estava lá dentro da operação. Em 2010, mais ou menos, foi 2010, eu entrei de cabeça na NetVip, então a gente tinha um link de 16 mega, viu, gente? Para não sei quantas pessoas. Era uma quantidade, antigamente era um plano de 100k, 200k, 300k, 400k. Eu tinha um plano, um link lá pequenininho, e aí a gente começou a ter links cada vez maiores, fomos crescendo a empresa. Sim. Aí o número foi se exponenciando, né? Então nós tivemos um grande crescimento nesse período. A Daniele, ela decidiu, falou assim, agora você aparece, eu vou voltar para os bastidores, eu quero ficar mais quietinha. Mas ela é uma pessoa extremamente relacional, social, se você conversar com ela, você vai ver que ela é muito agradável. E nós crescemos em NetVip, eu vi o início de 1 cliente, 10 clientes, 100 clientes, 1000 clientes, e hoje, graças a Deus, nós temos milhares de clientes. Que bom, né? Então, ao longo dessa trajetória, tivemos que passar por várias tecnologias, tivemos que passar do acesso discado para a internet via rádio, para a internet a rádio de 2,4 para 5,8, que eram aquelas antenas grandes. Ficava churrasqueira, né? A pessoa com grade churrasqueira depois. Depois virou aquela pequenininha, foi diminuindo, que era de 5,8, que gerava mais velocidade. Descartando isso. Então foram mudando as tecnologias, até que na minha monografia da pós-graduação em redes e telecomunicações da UFMG, eu escrevi um projeto sobre tecnologias avançadas no mundo, o que existia. E eu descobri a fibra ótica lá fora, sendo que no Brasil não tinha. Nem a Oi, nem a Claro, nem a Embratel. Ninguém fazia o tal do FTTH, Fiber to the Home, né? Fibra até a casa. Só os provedores estavam começando a olhar isso. Eu estava no UFMG, vi isso, fiz uma monografia, defendi essa tese. Falei, agora vou implementar esse negócio. Só que na hora que foi fazer a conta lá, nossa, mas é 10 vezes mais caro do que um cabo metálico que a Oi coloca, um cabo coaxial que a NET coloca, que da TV e tudo. Eles estão aí com essas tecnologias com velocidades altas, só que é bem mais caro. Mas eu e a Daniele conversando, falamos, mas nós vamos apostar na qualidade. Nós não vamos apostar no preço. Não vamos. Vamos deixar, a gente vai ter que cobrar um pouco mais caro, e no início era mais caro um pouco. E o que ganhou no final, ao longo dos anos, hoje a gente sabe, a gente tem história para contar, o que ganhou foi a qualidade. Porque o acesso metálico, né, que a Oi tinha, a NET, o cabos metálicos, Belo Horizonte é todo assim ainda, tem uma rede legada antiga, né? Não existe quase fibra ótica. Elas estão começando a colocar, por incrível que pareça, Belo Horizonte, tá? Belo Horizonte. Lagoa Santa está toda caminhada, Belo Horizonte não está não. Por incrível que pareça. Ótimo. Então, Lagoa Santa na frente de novo. Nós chegamos então coisa boa. a fazer essa tecnologia e colocamos a fibra ótica para funcionar. E com o tempo as pessoas começaram, eu não quero o acesso discado da Velux, eu quero fibra ótica. A da Velux custa R$100, a da NetVip custa R$150, eu quero R$150. Lógico. Aí depois a gente foi conseguindo com volumes, chegando a 130. E hoje em dia nós temos planos aí, né? Hoje em dia, nós estamos com uma promoção agora, 500 mega, R$ 99,90. Velocidades baixas, 33 kbps, 100 kbps, a Velux lançava 128, a gente lançava 150. Aí a Velux lançava 256, eu lançava 500. Ela lançava 512, eu lançava 1000 mega. Que ótimo, gente. Então a gente ia disputando. Só que assim, mas no rádio não tem jeito. Então uma hora eu cheguei no limite, né, do rádio, e a Velux passou de mim. Não, agora tem 2 mega, 10 mega da Velux.
por mais ruim que fosse cabetário, barato e tudo, no rádio eu só conseguia ir até 2 mega para volume. Se eu atendesse uma pessoa só, eu conseguia chegar em 10 mega. Só que eu tinha que atender volume. E eu não sei vender. Meu pai me ensinou a fazer coisa errada. Né? Tipo, vender 10 mega para todo mundo e todo mundo e chegando a velocidade pequena. Né? Eu falei que assim, meu pai nunca me ensinou a fazer isso. A gente não conseguia, eu e minha irmã. Não, vou vender o que dá. Então a gente teve que descobrir o que era a tecnologia de verdade mesmo, que desse velocidade para cumprir, porque é a nossa cara que estava ali. As pessoas viam a gente. Eu comecei a atender a prefeitura de Vespasiano, prefeitura de Lagoa Santa, prefeitura de São José da Lapa. Eu comecei a atender todo mundo. Falei, a gente tem que fazer as coisas, entregar as coisas sempre da forma correta. Tanto é que eu falo, gente, não existe esse negócio. Ah, não chega, todo mundo... Chega, no NetVip chega. Às vezes o que você está fazendo é o teste errado. Tem Hoje que mesmo com cabo. ele fez aqui um teste. Você chegou aqui já fazendo um teste, então falou assim, tem alguma coisa aqui que você pode melhorar muito mais. Não, vou fazer uma alta consultoria. Para suas lives. Uma consultoria aqui para melhorar. Deixa eu só dar uma viradinha aqui, mas pegando aqui direitinho. Ali tá legal? Tá tranquilo? Pessoal, hoje nós estamos quinta-feira, né? Aqui na nova série de programas pós-pandemia. Ideias e ideais. Vocês viram, olha só, de uma ideia, né, que aconteceu, surgiu dentro da faculdade, no curso, no Coltec, não é isso? No Coltec, e Projeto hoje... de Educação à Distância. Projeto de Educação à Distância, e hoje é esse gigante, é o gigante CEO da InetVip, que está aí, salvando o Vetor Norte, salvando Belo Horizonte também, né? Tem BH, a gente ajudou, a gente fez parte de um desenho no início da internet. Eu falo que assim, eu sou Jurássico, né? Dos cabelos brancos. A gente é Jurássico. Eu vou contar, peraí só um minutinho. Eu vou contar onde que eu conheci, hein? Onde que eu conheci o Léo, viu, gente? Eu posso dizer que a gente é Jurássico aqui do Vetor Norte, né? Depois disso, nós somos pioneiros. Nós ajudamos os provedores de Pedro Leopoldo a nascer. Tinha a Cyber, PR, que depois foi comprado. Muitos provedores nesse desenho deixaram de existir. A InetVip sempre cresceu de uma maneira sólida. Não tanto, mas também de uma maneira bem sólida, de forma que nós conseguimos sobreviver aos anos. Nós temos raízes 24 anos de empresa, né? Nós vimos quase todos os provedores caírem e falirem ao nosso lado, os desafios, né? Mas felizmente a gente conseguiu passar isso. Sobre as parcerias que você me perguntou, tá? Depois, quando eu comecei a assumir, né? Eu falo que nos meus 40 anos, né, eu falo já da minha idade. Nos meus 40 anos eu tive uma grande... Eu tô com 47 anos. Só, gente? Eu tô com 55. Que negócio é esse? 47 só. Mas no início dos meus 40 anos eu tive uma virada de chave, eu me tornei mais relacional. Aliás, a partir do momento que eu entrei, o tornar-me comercial foi a parte mais fácil. Porque o cara técnico era aquele cara que vendia, e eu vendia com entusiasmo, aquele olhar assim, não, se você fizer isso aqui vai funcionar super bem, você vai ter super... Então eu vendia muito bem. Então naturalmente o comercial, né, veio na minha veia, depois mais tarde eu vim a descobrir que essa é a minha maior força, né, a força comercial. E eu deixei mais a área técnica com a minha equipe, que eu fui formando um time de leões, né? São pessoas assim fantásticas, que eu tenho uma admiração enorme dentro da InetVip, que tomam conta da empresa, seguindo uma raiz minha, né? Então eu tenho uma engenharia muito sólida, muito forte, que toma conta de tudo hoje. E eu estou mais distante, mas eu sei ali conversar, né? Então se tiver alguma situação que eles têm que decidir, eu sei conversar completamente, eu volto, tiro a camisa, tiro o terno, né? Vamos vestir a roupa de técnico aqui, vamos lá e, inclusive, o início eu subia nas antenas, tá? Essa é uma curiosidade. Para montar a InetVip, os sistemas de rádio, eu cheguei a fazer de tudo na InetVip. O meu início arregaçando as mangas mesmo. Colocou a mão, não? Colocamos a mão na massa o tempo todo.
Hoje em dia, se precisar, nós tivemos aí uma situação no início do ano, da inundação, na Vespasiano. Isso, e E essa que no final das contas, quem entrou, você contasse um pouquinho arregação. sobre isso. Pois é. Porque foi bem complicado, né? Foi bem tenso, né? Eu tenho até muitas filmagens da época, agora do início do ano. Tivemos uma enchente que chegou na altura dessa mesa, dentro do nosso data center em Vespasiano. Meu Deus. E nós tivemos que tirar os equipamentos de barco. Que isso. Tinha equipamentos da Google, da Netflix, do Facebook, né? Que são sistemas que eles colocam lá dentro, onde dá robustez, computação distribuída, né? Hoje, inclusive, uma curiosidade, nós somos os distribuidores desse conteúdo aqui no Vetor Norte. Todo mundo que às vezes acessa Netflix, Google, está indo dentro da NetVip. Não está indo às vezes lá fora, não, está tudo lá dentro da NetVip, que é muito mais rápido, é a computação distribuída. São appliances desses próprios fabricantes, à medida que eles veem que o provedor se tornou um porte maior, eles mesmos falam assim, olha, eu preciso que deixar um servidor aí, porque está vindo um volume tão grande aqui para os Estados Unidos, para a Europa, tudo, que está consumindo muito recurso computacional. Então a gente começa a distribuir, eles começam a distribuir várias partes. Que legal, e a NetVip, por ser uma das maiores aqui do Vetor Norte, nós temos esses sistemas todos lá dentro. Né? São evoluções que a gente vai conseguindo aí com o tempo. Foram os degraus, né? E isso faz com que nós tenhamos também uma qualidade e diferenciada, né? Porque o acesso a um filme do Netflix, uma vez que alguém acessa, está assistindo aquele local. O ping, né? Quem gosta de game, né, gente? Os gamers da vida. O ping, o acesso lá. Olha que tá ali, eu sou sorridente, né? Não é nem 1 milissegundo, não, é meio milissegundo, porque vocês estão acessando daqui e está acessando ali, ó, tá lá dentro da NetVip. Quem quiser ir lá ver um dia, a gente faz uma filmagem lá. Tem lá o data center nosso que tem todos esses equipamentos. Então nós tivemos que desmontar Vespasiano numa noite. E nós fizemos um trabalho incrível, porque... Prometo fazer essa gravação para vocês, hein? Lá, ó, lá no NetVip, tá? É aqui na Orla. Aqui pertinho. Foi depois da enchente que você resolveu trazer para cá? Não, não? A gente trouxe, aí que a gente teve que trazer tudo de vez. Sei. Né? Eu já tinha montado uma estrutura para receber aqui. Nós tínhamos, felizmente, Lagoa Santa para receber. O datacenter de Lagoa Santa está preparado para crescer para 20, 30 anos ainda. Nós fizemos ele enorme, com vários racks, que estão vazios hoje para crescer 30 anos ainda, para o crescimento que tiver que vir do Vetor Norte. Léo, eu lembro a época da enchente, e aí, quem está em casa, gente, quem está longe, né, a empresa dele tá lá, no caos. E de repente a gente tá aqui só reclamando. Poxa, que não sei o que. Aí eu vi aquele tumulto todo. Aí fizemos aquela live lá. Nossa! Com água até aqui em cima. Né? Mostrando a realidade. A realidade. E você sabe que foi a coisa mais importante. Original, porque né? Foi todo muito mundo humano ficou. aquilo, né? Foi humanizado. Humanizado. Porque na verdade eu tinha que falar, olha, gente, porque a gente está vivenciando isso. Está acontecendo, está subindo o rio, a gente não acha que vai subir tanto, e a gente vai mostrando degrau a degrau. Fala assim, ó, num dado momento eu tive que falar assim, ó, eu ia tirando os equipamentos do rack e ia subindo, peraí. Isso. Tá subindo, mas eu ia subindo. Até o ponto que eu falei assim, ó, eu dormi, eu virei a noite dentro do shopping. O que estava acontecendo, e como eu tenho vários grupos, e eu tô vendo pessoas descendo a lenha, vamos falar assim, o vocabulário não é mais. E falando, Deixa parado aí, tá parado. 3 paradas, não sei o que. Ah, não, desse jeito eu vou sair da NetVip, não sei o que. Gente, você sabe como é que é, né? Quando você não recebe o Cris, uma coisa que ninguém sabe. E eu lá controlando, calma gente, não é assim não é bem isso não, o negócio tá... Eu fiz aquele vídeo, só que nenhum dos outros fizeram, sabe por quê? Parou Algar, Embratel, todo mundo naquela rua, porque todos os datacenters estavam naquela rua, todo mundo teve inundação. Que isso? E todo mundo demorou um tempão para voltar. E a gente, com um dia, menos de um dia... Foi rápido. Aquele Lagoa Santa voltou durante a madrugada. Voltou de madrugada. Foi só a madrugada mesmo, mas Vespasiano, que foi onde sofreu as consequências, ela com um dia voltou. E nós atendíamos links das indústrias
como link principal e tinha um link de backup, Isso. da Algar, nenhum deles voltou. E quem tinha um link desse como principal, depois disso falou, o link da NetVip é o principal, porque eles voltam mais rápido que todo mundo. É verdade. E a gente volta mais rápido que todo mundo. Foi na crise, foi nessa inundação que você levantou-se muito mais forte. Exatamente. Que eu é falo assim que os desafios, desafios sempre nos né? fazem ficar mais fortes. Igual eu falo, na pandemia foi onde nós tivemos os maiores crescimentos. Né? Porque foi o período onde todo mundo teve que sair de Belo Horizonte, dos centros urbanos, onde existe teoricamente aglomeração. Quem tinha casa aqui em Lagoa Santa, porque Lagoa Santa é uma cidade teoricamente ou dormitório, ou então de final de semana, era conhecida mais desse jeito. Essas pessoas que estavam lá tiveram que aprender o home office e tiveram que investir numa tecnologia de internet que funcionasse. E nessa hora que eles falaram assim, ó, o que tem no mercado? Eles olharam todas as internets e falaram, tinha Oi, tinha NetVip, então foi um dos períodos que nós mais crescemos. E foi exatamente o ano que nós montamos toda a estrutura na Lagoa. Em março de olha só que coincidência positiva. Eu falo assim, gente, tem coisa que é Léo, Deus, né? quando você falou assim, gente, eu tô vindo pra... Quando eu fiquei sabendo que você estava vindo pra cá, ia ter uma sede própria aqui, falei, poxa, mas logo agora, nessa confusão toda, será que... Meu Deus, será que vai dar certo? E eu como empreendedora que sou e tô olhando e falei, meu Deus, esse empresário agora investindo milhões em rede aqui. Investindo milhões, assim, numa incerteza, né? Numa coisa assim que você... Nós fizemos a região central, porque até então nós atendíamos só os bairros, né? Algumas partes dos bairros. Nós fizemos a região central não dá pra toda, ter dúvida quando é tinha líder, caminhado tudo de janeiro... Ou eu vou ou eu não vou, né? Não? De janeiro, foi assim? Foi assim. De janeiro a março, falamos, vamos fazer, mas a gente não existia a pandemia ainda, 2020. Janeiro 2020. A março. Eu lancei Não, em fevereiro eu lancei assim, ó, podemos vender, final de fevereiro, que era já no início de março. Dia 16 de março, entra a pandemia. Foi pandemia 16. Eu simplesmente tinha 1 milhão de portas disponíveis para vender para todo mundo. Eu não tinha pessoal para dar conta. Eu tinha até uma entrevista marcada com você, com a Dilson, com um monte de gente. Eu falei, meu Deus, agora eu tenho que parar minhas entrevistas. Não dá. Minha mãe com câncer não podia fazer entrevista, né? Porque eu não podia ter contato com outras pessoas. Aí eu falei, meu Deus, e agora? Como que nós vamos fazer? Agora é reinventar. Agora e foi home office. Home office. Para mim era fácil. Metade da minha equipe de suporte de final de semana já atendia home office. Você falou Inclusive, isso. quando vocês ligam hoje em dia para um home office final de semana, eles não estão na NetVip. Eles estão fazendo home office. Entendeu? Verdade. Então a gente já fazia isso. Na pandemia, enquanto existia dificuldade para todo mundo, eu que fazia home office desde 1998, né? Eu simplesmente falo assim, ó, toma um kit home office, é um telefone para você, isso aqui, leva para sua casa, vai lá e monta. Fizemos instalação na casa de todo mundo. No outro dia estava todo mundo funcionando no home office. Todo mundo conectado. E eu que tinha alugado uma casa de 3.500 metros quadrados, com espaço, a nossa sede da Lagoa, para caber todo mundo. Hoje em dia nós temos mais de 100 colaboradores, né? Ficou aquele negócio vazio. Esse foi o outro desafio, né? Porque a gente montou uma estrutura que tinha... Léo, na época eu passava e falei, meu Deus, a internet vazia. Como que o Léo tá dando conta de subir essa... Mas aí teve lá a raiz, né, Léo? É o que a gente fala, é o se reinventar, é o tá pronto. Mas para se reinventar você tem que ter uma certa estrutura, Léo. Sim. Do conhecimento. Com certeza. Sabe, você... Aí fica mais fácil, né? Fica mais fácil. E uma coisa que foi assim, eu acho que foi fenomenal no seu caso, foi na época da inundação, você foi diretamente falar com o seu cliente. Com certeza. Você abraçou o seu cliente. Você eu tive de gente assim, força, Léo. Muita gente assim, que virou fã mesmo, falou assim, Léo, eu tô vendo a dificuldade que vocês estão passando aí, mas vai dar certo. Palavra positiva, que às vezes a gente fala assim, pô, as pessoas às vezes para reclamar, vem muita gente, né? Mas o que eu tive de força positiva foi muito grande. E graças muito também desses 40 anos para cá, né? Essas parcerias, muita gente, o BNI, a CDL,
Eu era diretor da CDL, eu me tornei presidente, eu estou como presidente atual da CDL, estava tendo um congresso agora, fantástico, deve ter visto esse final de semana. E... Aliás, as parcerias é o que você não deixa de fazer, né? Então Léo? isso pra mim é a coisa que está no meu DNA, a coisa mais fácil que tem. Inclusive assim, todo mundo quer fazer parceria comigo, vem, vamos fazer junto, o que vocês querem fazer, né? Então a gente sempre tem parceiros, já fizemos promoção com parceiros, o tempo todo a gente está buscando esse tipo de coisa. Inclusive, gente, eu conheci, né, o Léo foi na startup do Gabriel Gonçalves, não sei se vocês conhecem, o Gabriel Gonçalves, eu participei, né, da startup, e foi um evento que ele proporcionou aqui na cidade, e nisso eu fiquei em segundo lugar. E quem é que foi lá entregar o prêmio? Quem escolheu, né, o segundo lugar no nosso projeto que eu tô chegando, né? Tô chegando. Foi o Léo. O Léo foi um dos júris, né? Ele foi um dos jurados. Corpo jurado. E aí deu pra gente o prêmio de segundo lugar. E eu falei, meu Deus do céu, eu ganhei. Eu falei que eu não estava entrando pra... Mas lá eu te conheci. E eu não sabia da NetVip naquela época. Simplesmente eu estava ali, eu conhecia a história. Muita gente não conhece a história. Não conhecia essa história e a gente não conhecia. Eu conheci o Léo, né? Fiquei conhecendo o Léo lá também. O Léo, né, que nos deu esse prêmio. E eu depois... esse movimento todo e acompanhando, e BNI, e aqui na cidade, né? E outra coisa que eu quero também que você fale um pouquinho... Eu fui o primeiro presidente do BNI também. Foi o primeiro, né? Primeiro presidente, daqui também. Uma coisa que eu acho muito bacana, e que eu queria que você falasse um pouquinho pra gente, que você passa muita credibilidade, né? Não é só essa coisa humana, esse empresário que abraça o cliente, que tem um cuidado real com o cliente. Mas a gente vê você, eu quero que você fale um pouquinho sobre você, marido, tem quantos filhos, casou quando, né? Ótimo, que as pessoas querem conhecer. Porque é importantíssimo isso, né? Porque o pessoal fala que por detrás de todo um desenho, né, que a gente tem de uma trajetória de vida, que não é só trabalho, né? Existe também um amparo, né? Tá aqui, ela colocou assim, como deixar de ser funcionário e dono e ser ao mesmo tempo o cabeça da casa, o marido, o pai, e a gente fica vendo seus vídeos na internet. O que é atleta, o que é... Quando é que surgiu essa de começar a fazer os vídeos? Bom, porque as pessoas conhecem o Léo aqui, dos vídeos, e não conheciam essa trajetória aí, da empresa. A empresa. Por isso que eu acho importante trazer. Exatamente. Ideias e ideais, gente. A ideia você tem, mas olha só, para chegar nisso que chegou aqui, meu Deus, hoje essa potência, né? E hoje ele pode até fazer essas brincadeiras lá na internet, e com o filhão dele, que a gente vê com a família. Exatamente. Como que eu posso dar uma descansada e já... Pois é, não esperar então, não, né? O Léo, antes de casar, né? E a esposa do Léo, né? A minha esposa é psicóloga. Ela é da sua área, né? E ela conheceu um Léo workaholic. Porque o Léo, ele tem um DNA workaholic. Ele já era dono da NetVip. Já trabalhava muito, né? Ela conheceu esse Léo. Eu falei, olha só, a gente pode casar, mas assim, tem a Pamela. Que Pamela? A Pamela é meu notebook. Que vivia comigo, né? Ela falou, tá bom, eu vou dividir você com a Pamela. Então, a Pamela sempre existiu, né? O meu notebook. Meu marido é a Clara dos Anjos. E ela sempre me apoiando muito, né? Eu falo que eu tenho muito a agradecer a minha esposa, Paquisa, né? Hoje ela é servidora pública, atende os servidores públicos. Na verdade, ela trabalha na ASEMP, que é a Associação de Servidores Públicos de Minas Gerais. Então, ela tem um trabalho belíssimo, né, para os
para a prefeitura, para os associados da prefeitura de Belo Horizonte. Faz muitas lives também. Inclusive ela faz lives muito melhores, com muito mais audiência do que eu. Mas não preocupa com a audiência não, porque todo mundo vai lá depois e assiste. Todo mundo. Então minha esposa, ela tem essa trajetória que é um lado diferente e que ninguém sabe também, igual ninguém sabe desse lado meu, do início da Inet VIP. Ninguém sabe que eu tenho uma esposa que tem um lado diferente. Ela não é da tecnologia, ela não é desse lado, mas ela representa um outro lado que me harmoniza também. Que é um outro lado, né, de um olhar mais humanizado, né? Porque vocês da psicologia, né? Eu tinha uma amiga que quando eu até comecei a namorar com minha esposa, falou assim, Léo, eu tenho uma irmã que ela é psicóloga. A mente dela é totalmente diferente. Eu fiquei encantado com aquele que eu estava namorando com ela, né? E aí eu comecei a reparar, né? E eu fiquei apaixonado realmente por aquela versão assim, de uma figura totalmente avessa, diferente de mim, né? Eu acho ela maravilhosa em todos os sentidos. Completamente diferente. E a gente teve afinidade, nos casamos, mas só fomos ter filhos muito depois. Tanto é que meus filhos hoje, nós temos 16 anos de casado, no meu filho mais velho tem 7 anos. 7 aninhos. E a Sofia, 5 anos, né? E a ideia de fazer vídeos, tanto eu quanto ela, porque ela também, ela veio depois ainda. Eu não aparecia na internet, eu não gostava de aparecer tanto, porque você lembra do Léo Nerd? Eu lembro. Existem várias versões do Léo, não dá tempo de contar tudo numa live, né? Gente, senão fica enorme. Então, tem muita perguntinha aqui, mas várias aqui já foram respondidas, tá, pessoal? Mas o Léo daquela versão lá e a Paquisa foram crescendo, e o Léo, mais tarde, com a pandemia, falou assim, eu vou ter que fazer alguma coisa para estar na internet também. E eu rompi uma barreira minha, que era me expor na rede social. E o psicólogo, você está falando aí, a gente é muito julgado por isso, sabe? O psicólogo se expõe. Eu levei muito tempo, sabe, Léo? Essa de aparecer em vídeos. Não, o psicólogo antes não queria nem lidar com tecnologia, achava que fazer online era errado. Era errado. Né? A minha esposa era desse tipo. Num dado momento ela falou assim, eu vou ter que fazer tudo online. E aí ela teve que fazer a virada de chave. Maravilhoso, amei isso aqui, gente, amei isso. A história dela também é bem interessante. Então, todo mundo teve que se Aí você se casou, teve filho, com os seus filhinhos têm 7 anos. 7 anos eu tenho hoje o Thales, que tem 7 anos. Né? É uma graça. Hoje em dia o Léo Workaholic consegue dedicar tempo para a família. Né? Inclusive, hoje é quarta-feira, dia que eu passo amanhã com eles na natação, levo para a escola. Que né? ótimo. Então eu consigo ter essa qualidade de vida, que alguns dias na semana eu tenho um tempo todo, né? 2 dias da semana, a parte da manhã, é com meus filhos. Que maravilha. E aí a gente vai fazendo as divisões de tempo, né? A gente tem que ser... O planner, né? O planner o tempo todo. Tem um dia para isso, tem um dia... Inclusive, o dia para fazer live, para fazer qualquer coisa, é quarta-feira. E você falou comigo. Você me chamou, falou, posso estar quarta-feira. Quarta-feira. Que é o dia que eu tenho para isso. E as outras... Aí para a CDL também, né? Então tem um dia certo para cada coisa. E dá para fazer tudo isso, se você... Se planejar tudo, dá. né? Eu tenho um treinamento chamado 168 que eu fiz, né? É um planejamento 168. Eu tenho tudo planejado. A hora exata. Hoje em dia eu não preciso da planilha, que eu tenho ela toda decorada. Você me convidou para ir para o BNI, mas eu ainda não tive tempo. Minha agenda ainda, eu falei, esse ano eu vou colocar um tempinho para o BNI. Eu vou BNI é colocar. Terça-feira, 6h30 da manhã. Gente. Eu vou colocar, mas eu ainda não dei conta. Tem gente. 5 anos que eu vou e nunca faltei. Faltei no dia do nascimento dos meus filhos. Né? Que aí não é e nem Léo falta. me convidou, foi quando? O Léo foi passado, não foi? Você Acho fez um que convite? foi. Várias vezes. Algumas né? vezes. E não tive tempo ainda, gente. Eu acho que é fenomenal. Tem que ir, tem muito, assim. Já participei das reuniões, né? De algumas reuniões como convidado, mas é fenomenal, tá? Assim,
é uma energia diferente, né? Uma energia Então você começa às 6h30 da manhã, né? Feliz, começando a semana, né, na terça-feira, já com gás, com todo mundo ali, você tendo um time de vendas, porque o BNI nada mais é do que você treinar um time de vendas, né? Isso. Só que o time de vendas é parado em empresários da cidade, não é aquele time de vendas que você tem. Você já tem um time lá eu tenho um time meu de vendas lá da NetVip, mas eu não tenho, sem BNI, um time de empresários que me represente numa situação, não só uma situação de trazer um cliente para mim, mas me represente onde o cliente já é meu e está passando alguma dificuldade. Léo, o cliente está passando dificuldade, você tem como fazer isso aqui? Ele faz uma ponte. Isso. É como se eu tivesse dezenas de pessoas o tempo todo espalhadas na cidade falando assim, ó, Léo, eu posso te ajudar, está acontecendo tal situação em tal lugar, está acontecendo tal situação. Então acaba que você fica munido de força, né? São vários leões aí, um empresário é um leão. É um leão. Cada empresário é um leão. Quem está no BNI 6h30 da manhã já é uma seleção natural, eu falo que é um leão, mais ainda que o cara já está ali, ó, aguentando chegar às 6h30 da manhã, né? E está ali toda semana, tem regras, é uma empresa, não pode faltar, não pode chegar no horário, é penalizado penalizado assim, né? Penalizado a própria pessoa deixa de ser reconhecida, né? Eu nunca tive um atraso, né? Então você falando assim, algumas coisas que dão credibilidade, são coisas que eu acredito. Credibilidade. Então é comparecer sempre, não chegar atrasado, né? Sempre honrar os compromissos. Isso são coisas assim que eu tenho a agradecer meu pai. Hoje eu até levei ele. Não fugir das responsabilidades, né? Que eu vejo que foi só esse exemplo da inundação, foi e vários outros, né? Que como eu tenho vários grupos, aí quando eu vejo, eu tô vendo lá, Léo já tá resolvendo aqui, resolve dali, resolve daqui. Sempre. Então assim, ele nunca deixa... Infortúnios acontece, gente. Em julho sempre vai ter fogo, que vai pegar fogo. Agora em dezembro vai cair as árvores em cima dos cabos, vão romper. Infelizmente a gente não tem como lutar contra a natureza. São é os mais forte espinhos que a da gente. Profissão, né? São os espinhos da profissão. E o que a gente pede é que as pessoas tenham mais paciência, porque esse mundo, né, é o que falta, às vezes, um pouco de solidariedade, um pouco de paciência, né, de uma situação, porque a gente está fazendo o máximo possível e todo mundo pode acreditar. Hoje em dia eu acho que todo mundo já sabe disso. Fala assim, eu tenho certeza que eu levo trabalho. Na hora que dá 7 horas, 8 horas da noite, volta à internet e fala, tá vendo? O pessoal tá lá, eles às vezes nem precisaram ligar. Por quê? O time da engenharia está acompanhando o tempo todo. E hoje eu tenho a segurança de estar fora da operação. Meu telefone não toca, às vezes toca por alguém como você, que fazer o convite. A equipe está resolvendo. Eu tenho braços que conseguem resolver completamente todas as situações. Léo, deixa uma mensagem daquela assim, preciosa para não só para os empreendedores, né, mas para todos nós que vivemos aí dependendo da internet. Somos dependentes hoje, né? Eu falo, não somos dependentes emocional só não. É tudo hoje. Não tem como ficar sem a rede, não tem como ficar sem internet. E eu não tenho como ficar sem NetVip, tá? Quando eu falo com vocês que é engraçado porque eu não consigo, gente, eu não consigo fazer propaganda de coisas que eu não tenho. Porque a gente aprende isso até mesmo, né? Como é que você vai indicar uma coisa que você não conhece? Eu falo, inclusive o BNI, ninguém precisa indicar no BNI uma pessoa se não confiar. A seleção natural ela tem que existir. Ela tem que existir. Em qualquer área. Qualquer área, gente. E os anos é que fazem com que a gente permaneça. Deixa essa mensagem pra gente fechar com chave de ouro. Viu, pessoal? Gostaram da entrevista? Vai ficar aí, tá? Pra vocês assistirem depois com um tempinho, tá? Porque eu tenho certeza que essas histórias aqui, essas ideias, essa ideia que ele teve, onde surgiu, né, a NetVip e onde ela está hoje, com 24 anos, com credibilidade, né? Essa potência, eu falo que essa empresa que nos cuida do vetor norte,
o Vetor Norte cuida de... Eu não vou falar Vetor Norte só não, viu, cara? Porque eu sei que o negócio agora tá aí, hoje, né? eu atendo Mineirinho. Mineirinho que não abre mão da gente. Não abre mão. Então, assim, né? Tá aí, gente, uma empresa de sucesso hoje, né? Uma empresa com credibilidade. A pessoa, Léo, eu falo que ele é a própria empresa dele, ele é a marca dele, né? Eu não consigo... Sabe? Desassociar não a gente consigo. personifica, né? Personifica. Léo é a empresa. Mas eu falo dele. Que não sou só eu, não, né? Eu tenho muito a agradecer. Não, eu sei Daniele, disso. Tem né? toda uma equipe, né? Uma equipe por detrás, a Priscila, né? Os meus coordenadores, né? Comercial, coordenador de relacionamento, de operação, são pessoas fantásticas, o Thales, a Lu, né? O Rodrigo, né? Tem diversas pessoas aí hoje. Tenho diversos coordenadores, tem um comitê gestor que me ajuda hoje. Nós temos contratado um comitê gestor que já deu consultoria para Vale, Gerdau, para grandes empresas. Eles fazem parte da nossa reunião de quinta-feira. Nós trouxemos pessoas de RH, todo um time de pessoas financeiro lá também, da Outbox, que eu tenho muito a agradecer. Esse time todo é que faz com que a InetVip seja esse sistema que dá certo. Né? E o recado que eu queria deixar, que eu acho que é mais importante de tudo, é essa união de pessoas do Vetor Norte, dos empresários, desse associativismo, e que a gente deva buscar sempre empresas que são da nossa região. Né? No momento econômico do país aí, que a gente sempre sabe que está com desafios hoje, vai estar com desafios amanhã, sempre vai ser assim. Nós, empresários, é que realmente fazemos as coisas acontecer, e as coisas só vão acontecer se nós nos ajudarmos localmente. Verdade. Por isso eu sou tão defensor, Cris, do associativismo. Então, quando eu estou falando de CDL, quando eu estou falando de parcerias, quando eu estou falando de grupos de empresários como Beri, essas pessoas, né, além de todos os meus colaboradores, elas é que fizeram todo o sucesso da InetVip. O que seria da InetVip sem todas essas pessoas? Verdade. Então, pessoas como você que está liderando grupos aí, né, de empresários, esse associativismo, isso é a coisa mais forte. A gente não tem que ficar mandando dinheiro para empresas que são da Espanha, né? Empresas de tudo quanto é lugar do país, essas multinacionais, né? Temos aí concorrência. Hoje em dia eu queria até te falar o seguinte, nós temos grandes concorrentes aqui na Água Santa, não somos a única empresa que tem fibra ótica, existem umas 8 empresas com fibra ótica, empresas grandes, mas eu tenho a honra de dizer que 50% do mercado é da InetVip. Os outros 50% está dividido com as outras 7%. Então cada uma deve ter uns 7%, 8% do mercado de Lagoa Santa. E os outros 50% são InetVip porque confiam e não querem trocar. Porque elas acreditam nesse associativismo, e esse associativismo é que nos ajuda. Né? Eu também acredito muito nisso, tudo que você falou, porque somos a gente que vai trazer, sabe, o desenvolvimento para dentro da nossa cidade. Quantos empregos nós geramos? Quantos empregos nós geramos? Eu falo assim, gente, você quer ver uma cidade ficar empobrecida? É eu ter que sair daqui para fazer as coisas lá fora. É eu ter que utilizar as coisas de fora da sua cidade, né? Agora, quando você consome as coisas dentro da sua própria cidade, você está sendo uma referência, né? E uma pessoa também que está ali desenvolvendo, fazendo parte do desenvolvimento da sua, eu falo que é da sua casa, da sua rua, do seu bairro, da sua cidade, para depois, né, ver E o empresário precisa de tomar essa consciência do poder que ele tem. Nós hoje, números da CDL, nós somos 70% dos empresários que geramos a economia. Nós é que geramos os empregos reais. E o seguinte, empregos, impostos. O governo às vezes quer se apropriar de que ele gera emprego e tudo. Na verdade, gente,
quem gera emprego de verdade somos nós, empresários. Empreendedores. No final das contas, eu tive uma palestra agora, foi fantástico. No final das contas, quem vai fazer, independente de governo, quem que vai estar lá, somos nós que vamos gerar, né? E a gente tem que fazer as escolhas certas, porque não adianta eu dar uma coisa aqui hoje, fazer uma doação aqui hoje e amanhã ela não ser sustentável. O que a gente tem que dar, sabe o que é? Emprego. É emprego. É emprego, porque o emprego é o parente que está sendo beneficiado, que não vai estar pedindo, você está ajudando toda uma família por detrás. Se você também não tem uma empresa e você é um empreendedor, você está aí fazendo o seu bolo, o seu doce, por exemplo, eu estou aqui, né, com as minhas lives, eu tinha pessoas de fora para vir aqui fazer as gravações. Mas não, falei, não, eu quero é o Eric, que é aqui da cidade. Eric, põe o rostinho aqui, dá um oi aqui pra todo mundo, por favor. Esse aqui, gente, é meu parceirão, ó, há muito tempo, né, Eric? Não deixo, gente, não deixo o Eric por nada. É uma gracinha. Então, assim, ele tem qualidade, ele tem preço, tá? Aí eu fazer propaganda pra você, vou fazer. Gente, e o Eric também, ele é conhecido na cidade, tá? Já trabalhou, já fez fotos e mais fotos, não só para políticos, mas para personalidades, pessoas importantíssimas aqui na nossa cidade, cobre os eventos, assim, vocês vão ver a qualidade do trabalho do Eric, é fenomenal, tá, gente? Eu adoro, amo, bato palma mesmo, eu e meu marido, a gente bate palma, porque é um jovem que começou aí como você. Exatamente. Né? Lá no Contec, né? E Eric também começou lá no Nilo Maurício, né, Eric? Isso. Lá no Nilo Maurício. Gente, é uma escola aqui de Lagoa Santa. Então, assim, obrigada, viu? Obrigada, amei estar aqui podendo contar essa história, né? Eu acho tão importante, gente, vocês conhecerem, assim, poxa vida, o cara teve essa ideia, mas e aí, como é que foi essa trajetória, né? E as pessoas enviaram umas perguntas assim, e as pedras do caminho? Como é que o cara conseguiu? Ajuda, ensina a gente. Você está num grupo, eu acho muito lindo isso, porque a gente tem um grupo de pessoas que estão começando agora. E assim, não tem só pessoas que estão começando agora, pessoas bem humildes, que estão lá só fazendo desapegos, né? Tá desapegando vendas, tá ali vendendo desapego, aquela coisa toda. Tem pessoas que estão fazendo doações. E tem os grandes empresários dentro do nosso grupo. Então lá não é só empresário que tem um CNPJ. Não tem o CNPJ porque eles não deram conta ainda de chegar a ter um CNPJ. Mas vocês também estarão aqui conosco, tá, gente? E aí vocês vão ter a ajuda dos grandes empresários. Nós temos lá no nosso grupo, tem outros empresários também que eu vou trazer aqui, né, já com esse gabarito, né, que nós temos aqui, que é da empresa da NetVip, para ajudar vocês também. Vocês também tá aí, ó, vendendo seu bolo, né, seus docinhos, tirando suas fotos, fazendo o seu trabalho, tá começando. Poxa, eu não tô aqui, né, fazendo minhas lives, olha só, a psicóloga clínica tá aqui, entrevistando, que gracinha. Exato. E pedir para essas pessoas seguirem, né, o @CDL, a CL Vespasiano. Todo mundo, tá, que gente? também é da nossa CDL lá de Vespasiano. A gente tem que ajudar o Vetor Norte como um todo. Temos. Temos aqui, Nós precisamos fortalecer o Vetor Norte. Fortalecendo o Vetor Norte. Tem vários grupos de mulheres do Vetor Norte, Mães da Lagoa, todas essas iniciativas associativistas, tem os seus grupos. Tem o empreendedor, né? Empreendedor do empreendedor de Lagoa Santa, do grupo de doação. Todos esses movimentos são legítimos, importantes para que a gente fortaleça o nosso Vetor Norte, entendeu? E isso gera empregos para um irmão seu, um sobrinho, né? Tenho certeza que todo mundo está pensando, inclusive a gente tem vaga de currículo todo dia, viu, gente? Olha Por só. favor, sigam o NetVip Telecom todo dia, né? Que ótimo! Estatisticamente Sim. nós temos uma vaga, 2 vagas por semana. Sério? Porque a NetVip está com 115 colaboradores. Que Estatisticamente maravilha. existe um Sei. movimento, uma rotação, né? Uma entrevista, na terceira vez, estava preparada para participar, e a gente tem que nos ajudarmos dessa forma.
E eu queria muito agradecer, Cris, porque você tem uma das características que eu falo que é o segredo do sucesso. E é a frase que eu deixo. Entendeu? Vamos lá, gente. Sorria pra vida, que a vida vai sorrir de volta. É verdade. É e verdade. você tá sempre com esse sorriso aí, assim como as pessoas da minha equipe, que eu falo com elas isso, que esse é o grande sucesso da vida. Não adianta a gente lamentar, independente da situação, sorria pra vida, que a vida lhe sorri de volta. É verdade. Pessoal, grande abraço para vocês, tudo de bom, até o próximo programa, tá bom? Ideias Tchau, e ideais, vamos lá? Hoje nós entrevistamos Léo Novaes, o CEO da Inet VIP. Deixa de novo o contato das redes sociais para que as pessoas possam te procurar. @InetVip Telecom, o meu pessoal, quem quiser me seguir, tá aberto também, né? Eu falo muito sobre saúde, né? Eu falo, eu sou vegetariano, tenho umas características diferentes. É Léo RS Novaes, que é Leonardo Rodrigo Silva Novaes. Léo RS Novaes, com I. Beijo, pessoal, e o nosso fotógrafo aqui, e pode falar suas redes sociais? Pode, as minhas redes sociais no Instagram é o @Eric Martins, com 2K no final e 2S também no final do Martins. 2Ks, tá, gente? Eric com 2Ks e 2S no Martins. S no Martins, tá bom? Beijo. Martins. Tchau, gente. Obrigadão, tá? Obrigado a você. Bom demais, bom demais.